Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou médico psiquiatra aqui da Clínica Plenamente e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês de um assunto sobre quando procurar uma avaliação com um psiquiatra. E esse é um assunto um tanto quanto polêmico e é muito cercado de estigmas, de preconceito em relação a esse assunto. Muitos pacientes postergam, evitam de passarem em avaliação com psiquiatra, com muito medo de fazerem uso de medicações, por acharem que psiquiatra é um médico de louco. Então é muito comum a gente ver outros especialistas fazerem encaminhamentos para médicos psiquiatras, cardiologistas, clínicos, neurologistas, e os pacientes ou não passarem com medo, com receio, não entenderem direito o que vai acontecer numa consulta psiquiátrica. Então, acho muito importante explicar primeiro o que é a psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade médica. Então, o psiquiatra, para realizar seu atendimento, ele passa pela formação que qualquer médico tem que passar, ou seja, os 6 anos de uma faculdade de medicina. E além desses 6 anos de uma faculdade de medicina, ele tem que fazer uma especialização, a chamada residência médica, que são mais 3 anos adicionais. E a especialidade, o campo de atuação do psiquiatra é o comportamento humano e todas as suas vertentes. Então, o psiquiatra é um médico especialista nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, e o psiquiatra ele vai fazer uma avaliação global do indivíduo, de toda a sua saúde. Então, existem diversas doenças clínicas, por exemplo, alterações de tireoide, alterações nos rins, alterações no coração, que podem mimetizar, que podem causar alguns sintomas característicos de alguma doença psiquiátrica, que na verdade são causados por essas alterações clínicas. E quando a gente pensa quando fazer uma avaliação com o psiquiatra, a gente pensa num aspecto principal que é de sofrimento emocional. E esse sofrimento pode ser tanto da pessoa ou dos indivíduos que estão ao redor daquela pessoa, porque existem alguns casos que são atendidos pelo psiquiatra, por exemplo, os casos de dependência química, que o próprio indivíduo muitas vezes não tem crítica, ou seja, ele não sabe que está doente. Pacientes com quadros demenciais, um quadro avançado, por exemplo, de demência de Alzheimer, o próprio paciente muitas vezes não sabe que está doente e também é indicado uma avaliação psiquiátrica. E o psiquiatra, eu acho que é interessante a gente tomar, por exemplo, o caso da depressão, do transtorno depressivo, que não é uma simples tristeza. E muitas vezes o papel do psiquiatra é inclusive fazer uma avaliação para diferenciar o que é um sentimento, uma sensação normal, do que é um sintoma psiquiátrico. Então, por exemplo, no caso da depressão, que não é uma simples tristeza, mas é uma tristeza intensa, uma tristeza que prejudica o funcionamento da pessoa, que está alterado com uma série de alterações no organismo dessa pessoa, que está relacionado com um processo inflamatório no organismo dessa pessoa, que tem alterações de sono, alterações do apetite. Um outro exemplo, por exemplo, de quando a pessoa deve procurar o psiquiatra, a pessoa que tem alteração dos seus pensamentos. Existem algumas doenças psiquiátricas, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem obsessões, ou seja, que são pensamentos intrusivos, são coisas que a pessoa não consegue controlar e isso traz um sofrimento emocional. Alterações de sono, muitas vezes o psiquiatra faz essa avaliação, que muitas vezes está relacionado com algum quadro psiquiátrico, um quadro depressivo, um quadro ansioso, indivíduo com os chamados quadros psicóticos, ou seja, aqueles indivíduos que ouvem vozes, aqueles indivíduos que se sentem perseguidos, que têm um delírio de perseguição, mesmo não existindo evidências de que aquilo esteja ocorrendo. Então, em todos esses casos que existe um sofrimento emocional ou do paciente ou das pessoas ao seu redor, é muito interessante de procurar uma avaliação com o psiquiatra. E relembrando que, inclusive, o psiquiatra pode ajudar nesse processo de diferenciar o que é um sentimento, uma sensação, um pensamento normal e que é adaptado àquele momento, que é esperado naquele momento. A gente está vivendo num momento de pandemia, por exemplo, e o que passa a ser um diagnóstico psiquiátrico, uma doença psiquiátrica e que merece uma atenção especial. Então, na dúvida, caso você ou algum familiar esteja apresentando alguma dessas alterações, é muito interessante marcar uma avaliação com o médico psiquiatra. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigado. Tchau.